Olá! No nosso encontro de hoje, nós iremos abordar um dos conteúdos mais cobrados em provas de concursos e vestibulares, que é o conteúdo de função. Mas para motivar mais ainda o nosso estudo, nós iremos assistir um pequeno trecho de um vídeo mostrando a aplicação do tal conteúdo. Atualmente representamos uma função por meio de tabelas, fórmulas, gráficos ou verbalmente, mas nunca pensamos quantos grandes homens precisaram contribuir para que esse conhecimento fosse construído. Na antiguidade, o homem precisava controlar os objetos e os animais. Para isso, ele associava seu rebanho a pequenas pedras, uma para cada animal. Assim, se estabelecia uma relação de dependência entre as pedras e os animais. Essa correspondência entre dois valores é conhecida como relação funcional, na qual um determinado valor tem outro valor correspondente a ele. E foi a partir dessa ideia que surgiu a função. O conceito de função sofreu várias transformações ao longo da história. À medida que a sociedade passava por alterações, seu conceito ia sendo reformulado conforme as necessidades. Esse fato demonstra que a função não pode ser considerada um saber estático e imutável ao longo do tempo, e que foram necessários muitos séculos para que se chegasse ao formato que o conceito possui hoje. Então, no vídeo nós podemos perceber a ideia intuitiva de função e de onde surgiu essa necessidade do estudo das funções. E agora nós vamos dar celeridade ao nosso estudo com o conceito de função, né? Então, o que vem a ser uma função matemática propriamente dita? Então, a definição de função diz o seguinte, que dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função f de A em B é uma relação que associa a cada elemento x pertencente ao A um único elemento y pertencente ao B. Então, aí, vocês têm que ficar atentos com a seguinte questão. Único, essa palavra único quer dizer o quê? Que o elemento do conjunto A, ele só pode se relacionar com o único elemento do conjunto B. Eu não posso ter um elemento do conjunto A indo a dois elementos do conjunto B. Tá? E aí nós vamos ter o seguinte. Para ser uma função, eu preciso de um conjunto A, que é um conjunto que lança as minhas flechas, um conjunto B, que é o conjunto de chegada das minhas flechas, e uma lei de formação, ou seja, uma lei que associa cada elemento do conjunto A com o elemento do conjunto B. Esse conjunto A, que lança as nossas flechas, ele é chamado de conjunto domínio da função. O domínio nós representamos por df, quer dizer domínio da função. E o outro conjunto que recebe as flechas, todo o conjunto B, ele é chamado de contradomínio da função. E a lei que relaciona cada elemento de A com o elemento de B, ele é chamado de função, tá? Ou lei de formação. Nós temos um exemplo aí representado através de diagramas que vai mostrar o seguinte, ó. Eu tenho um conjunto A, que é formado pelos elementos menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Eu tenho um conjunto B, que é formado por elementos 1, 0, 4, 9, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. E dentro do conjunto B, eu tenho um subconjunto, formado pelos elementos 1, 0, 4 e 9. Esse subconjunto, observe que ele está sendo relacionado com os elementos do conjunto A. Isso daí vai me dar um novo conceito, que é um novo conjunto que nós vamos ouvir falar bastante nele, que é o conjunto imagem. Então, observem que eu tenho agora o domínio, que é o conjunto A, o contradomínio, que é todo o conjunto B, e dentro do conjunto B eu tenho um subconjunto. Esse subconjunto é chamado de imagem, ou seja, a imagem são os elementos que estão relacionados com os elementos do conjunto domínio, ok? Então, muito cuidado quando você for tratar do conjunto contradomínio e do conjunto imagem,
pois a imagem ela é um subconjunto do contradomínio. E nesse caso aí eu estou associando a minha lei de associação é a função x ao quadrado. Porque se nós observarmos, ela pega o menos 3 ao quadrado leva no 9, o menos 2, quando eu elevo ao quadrado, leva no 4, o menos 1, quando eu elevo ao quadrado, leva no 1 e o 0 ao quadrado no 0. Então eu tenho conjunto A, domínio, B, contradomínio, a imagem 1, 0, 4 e 9 e a minha lei de formação é x ao quadrado. Agora vamos observar, através de diagrama, quando nós podemos reconhecer se uma relação é ou não uma função. Observe, nem toda relação é uma função. Para ser função, o que é necessário? Que o elemento do domínio se relacione com um único elemento do contradomínio. Então, bora observar aí, eu tenho o exemplo A, que eu tenho uma relação cujos elementos do domínio 2, 3, 4 e 5 estão relacionados com 0, 1, 2 e 3. Então, se nós observarmos, essa relação aí ela é uma função. Por quê? Primeiro, todos os elementos do domínio se relacionaram. Segundo, eles estão relacionando com um único elemento do contradomínio. Então, isso daí caracteriza uma função. Na relação B, nós podemos observar o seguinte, que nós temos um elemento dentro do domínio, que é o 0, que não está sendo relacionado com nenhum outro elemento. Ou seja, então nesse caso aí, essa relação ela não caracteriza uma função, pois não pode sobrar elemento no domínio para que seja uma função. Então nesse caso da letra B, eu tenho apenas uma relação e não é uma função. Vamos seguindo com o exemplo C, eu tenho a seguinte relação, no domínio 2, 5, 10 e 20, e estão relacionados no contradomínio com o 0. Se nós observarmos, o que está ocorrendo? Eu tenho elementos diferentes do domínio se relacionando com o mesmo elemento do contradomínio. Isso pode, só não pode o inverso. E como todos os elementos do domínio estão relacionados, então, novamente, eu tenho que essa relação ela é uma função. E no quarto exemplo, o exemplo D, nós podemos perceber que essa relação aí, se nós observarmos o 4, o elemento 4 do domínio, ele está sendo relacionado com dois elementos do contradomínio, contrariando a definição de função. Então, no exemplo D, isso aí é apenas uma relação e não é uma função. As funções, elas são classificadas de acordo com a sua qualidade. Quanto à qualidade, entende-se o quê? Que uma função ela pode ser sobrejetiva, injetiva ou bijetiva. Uma função ela vai ser sobrejetiva quando o contradomínio coincide com a imagem, ou seja, todos os elementos do contradomínio estão relacionados com algum elemento do domínio, não sobra nenhum elemento. Isso daí caracteriza a função sobrejetiva ou sobrejetora, também como ela é conhecida. Quando a função é injetiva, ou também conhecida como 1 para 1, como o nome já está dizendo, 1 para 1, se eu pego um elemento diferente do domínio, ele vai a um elemento diferente do contradomínio. Então, por isso que ela é também chamada de função 1 para 1 ou injetiva, também conhecida como injetora. E quando ocorre de a função ela ser sobrejetiva e injetiva simultaneamente, a função ela é bijetiva. Então, uma função bijetiva ou uma bijeção é quando a minha aplicação entre dois conjuntos ela é sobrejetiva e injetiva, ou seja, o contradomínio e a imagem coincidem e os elementos do domínio relacionam-se com um único elemento do contradomínio por vez. O exercício diz o seguinte: assinale a alternativa que representa a função a seguir. Eu tenho um diagrama, A e B, onde os elementos de A, 1, 3, 5 e 7, são levados nos respectivos elementos de B, 2, 18, 50 e 98. Analisando as alternativas,
Na alternativa A, 2x mais 2. Se eu substituir os elementos de A, por exemplo, o 1, 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Então, o 1 seria elevado no 4. Mas pelo diagrama, o 1 é elevado no 2. Então, a alternativa A não pode ser. Na alternativa B, a minha função é x² mais 2. Se eu pegar o elemento 1 e substituir no x, eu vou ter 1² 1 mais 2, 3. O 1 seria elevado no 3. Mas pelo diagrama, o 1 leva no 2. Então, a B também está descartada. Restam 3 alternativas. Na alternativa C, eu tenho f de x igual a 2x². E na D também, só que uma é sobrejetiva e a outra é bijetiva. Se eu pegar o 1 e substituir, eu vou ter 1² 1 vezes 2, 2. 1 leva no 2. Se eu substituir o 3, 3² 9 vezes 2, 18. 3 leva no 18. Se eu substituir o 5, 5² 25 vezes 2, 50, correto. E se eu substituir o 7, 7² 49 vezes 2, 98. Então, já sei que a lei satisfaz tanto da C quanto da D. Mas, uma diz que é sobrejetiva e a outra diz que ela é bijetiva. A letra E está descartada porque é somente x². Bom, então a minha alternativa está entre a C e a D. E aí eu vou analisar. Como eu tenho que todos os elementos do contradomínio se relacionaram, então a minha função ela é sobrejetiva. Mas também eu observo que cada elemento do domínio diferente relaciona com um diferente também do contradomínio. Então ela é também injetiva, ela é 1 para 1. E se ela é sobrejetiva e injetiva, a função ela é bijetiva. Portanto, a alternativa correta, letra D. Falando agora da função do primeiro grau, que é uma das principais que são cobradas em provas e concursos, a função do primeiro grau ela é definida como sendo uma função que sai de R em R, ou seja, o domínio dela são todos os números reais, e a imagem também são os números reais, e ela é escrita da forma f de x igual a ax mais b, também chamada de função afim, onde o a é chamado de coeficiente angular da reta, ou seja, esse a, muito cuidado, que ele determina a inclinação da reta, e o b é chamado de coeficiente linear. O B é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo Y, quando a gente estiver fazendo análise gráfica. Vejamos alguns exemplos de função no primeiro grau. Eu tenho uma função f de x dada por 2x mais 3. Podemos observar que o a é igual a 2 e o b é igual a 3. Sendo o a positivo, no caso 2, essa minha função aí ela é dita crescente. No outro exemplo, g de x igual a menos x mais 4, nós podemos observar que o a é igual a menos 1 e o b é igual a 4. Sendo o a negativo, essa função aí seria decrescente. A função h de x igual a x, também chamada de função identidade, o a é 1 e o b, como não aparece, é 0. Também seria uma função crescente. E a função y igual a menos 2x, o a é igual a menos 2 e o b é 0. Como o a é negativo, essa função aí seria uma função decrescente. Os gráficos, como eu falei anteriormente, eles são classificados de acordo com o coeficiente a. Basta você olhar para o coeficiente angular da reta. Se o a é maior do que 0, a função é crescente e o gráfico é uma reta não paralela aos eixos x e y, subindo da esquerda para a direita. Caso contrário, se o a é menor do que 0, a minha função é decrescente e o gráfico desce da esquerda para a direita. Vejamos um exercício de aplicação. A função real de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2a que multiplica x mais 2 é crescente quando? Letra A é maior que 0. Letra B,
A é menor que 3,5. Letra C, A é igual a 3,5. Letra D, A é maior que 3,5. E letra E, A é menor que 3. Então, ele quer saber a condição para que essa função, aí, o valor de A, para que essa função ela seja crescente. O que nós vimos anteriormente? Que uma função ax mais b ela é crescente quando o coeficiente angular, ou seja, o termo que multiplica x, ele é maior do que zero. Então, no caso, nós temos que quem está multiplicando x é a expressão 3 menos 2a. Então, o coeficiente angular dessa reta é 3 menos 2a. Para que ele seja crescente, como tem que ser maior que zero, então 3 menos 2a maior que zero, o que implica que a tem que ser menor que 3,5. Logo, a alternativa correta seria a letra B. Uma aplicação agora que foi cobrada no Enem de 2011. A aplicação diz o seguinte: o prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram 2 empresas. A primeira cobrou R$100 mil por quilômetro construído, que estão representando por N, acrescido de um valor fixo de R$350 mil. Enquanto a segunda cobrou R$120 mil por quilômetro construído, N, acrescido de um valor fixo de R$150 mil. As 2 empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? E aí nós temos as 5 alternativas, A, B, C, D e E. Essas questões do Enem, nós temos que ter bastante cuidado porque ela traz um texto base e um enunciado. Então, nós temos que estar bem atentos ao texto base da questão. Lembre que eu falei que uma função do primeiro grau, ela tem a cara de ax mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Outra informação é que o a é um valor variável, porque ele está multiplicando a variável x. E o b é um valor fixo. Então, com base nas informações dadas no problema, nós temos que o seguinte: as equações das empresas A e B podem ser escritas da seguinte maneira. Na empresa A, que eu vou representar por YA, eu tenho um valor variável de 100 mil vezes a quantidade de quilômetros, que é N, mais o valor fixo, 350 mil. Para a empresa B, a mesma, de forma análoga. Nós temos 120 mil vezes N, mais os 150 mil, que é o valor fixo. Como ele quer saber onde será indiferente a escolha de uma empresa A ou B, tanto faz escolher qualquer uma das empresas, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as 2 equações. Quando eu igualo YA igual a YB, eu tenho 100 mil vezes N mais 350 mil igual a 120 mil vezes N mais 150 mil. Fazendo a simplificação, dividindo todo mundo por 1.000, eu vou ter 100N mais 350 igual a 120N mais 150. E aí, comparando as alternativas que ele me deu, eu tenho a letra A como alternativa correta. Um outro exercício de aplicação sobre funções do primeiro grau diz o seguinte: um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis é o SO2, que é o dióxido de enxofre. Uma pesquisa realizada na Noruega e publicada na revista Science em 1972 conclui que o número N de mortes por semana causadas pela inalação de SO2 estava relacionado com a concentração média C em micrograma por centímetro cúbico do SO2, conforme o gráfico abaixo. Os pontos C e N dessa relação estão sobre o segmento de reta da figura. Aí nós temos a figura e o gráfico mostrando como é que está essa relação, ou seja, o 100
está relacionado com o 97 e o 700 está relacionado com o 115. Com base nos dados apresentados, a relação entre N e C pode ser dada por, e aí ele me dá 5 alternativas. Letra A, 100 menos 700C. Letra B, 94 mais 0,03C. Na letra C, 97 mais 0,003C. Na letra D, 115 menos 94C. E na letra E, 97 mais 600C. Na verdade, o que ele quer nesse problema? Ele quer que eu encontre a equação da reta. Simplesmente isso. Ou seja, a nossa reta que tem a cara f de x igual a x mais b, ele quer que eu encontre os valores de A e B, que no caso aqui eu estou relacionando N e C. É a única diferença, mas é a mesma aplicação, o mesmo modelo da função do primeiro grau. Então, ao analisar o gráfico, eu posso perceber o quê? Que o N de 100 é igual a 97. Ou seja, o 100 relaciona-se com o 97. E o N de 700 está relacionado diretamente com 115. Então, observe que eu tenho 2 pontos da reta. Se eu tenho 2 pontos, eu determino uma reta. Por ser uma reta, temos que a função ela é do tipo N de C igual a A vezes C mais B. E aí nós vamos substituir esses 2 valores, esses 2 pontos, nessa equação genérica. Quando eu substituo, eu passo a ter que 100A mais B é igual a 97. Eu estou aplicando o 100 para obter a imagem 97. E aplico o ponto N de 700 igual a 115, que aí eu passo a ter 700A mais B igual a 115. Observe que eu tenho um sisteminha bem simples. E esse sistema eu posso utilizar adição ou substituição. Vamos usar o método da substituição. Eu vou pegar a variável B da primeira equação e isolar. O que é isolar? É passar o 100A para o outro lado. Então eu vou ter que B é igual a 97 menos 100A, o que implica que quando eu substituir esse valor de B na segunda equação, eu vou ter 700A mais o B, que agora é 97 menos 100A, igual a 115. Operando o 700A com o menos 100A e passando 97 para o outro lado, subtraindo de 115, eu tenho que o A é igual a 0,03. E substituindo esse valor de A naquele valor de B que eu isolei anteriormente, eu encontro que o B vale 94. Como eu já achei o A e o B, eu apenas reescrevo a minha equação N de C igual a AC mais B, substituindo esses valores que eu encontrei de A e B, eu tenho que N de C é igual a 94 mais 0,03C. Então essa equação aí é a equação que relaciona essas duas grandezas. Portanto, a alternativa correta, letra A. Bom, então essa foi a nossa dica de hoje, espero que tenha ajudado bastante. E lembre-se, se vocês perderam alguma dessas aulas, vocês podem entrar no site da UEA e assistam novamente. Até o nosso próximo encontro.